Sociedade é quando uma ou mais de uma pessoa, eles possuem esse interesse, essa vontade em comum para poder exercer uma profissão, exercer um negócio, uma atividade. Sim, existem sociedades de somente uma pessoa. Ao longo dessa aula aqui a gente vai debater e vou explicar melhor essa questão. Então vamos lá, são vários tipos de sociedade que existem hoje, que são determinados na lei. Eu estou falando de sociedade no sentido técnico, não a sociedade naquele sentido que a gente está mais habituado, de você ter algum sócio no negócio, de você ter algum outro parceiro para exercer essa atividade, essa profissão. Uma sociedade no sentido da contabilidade, do jurídico. Então a gente vai ver os formatos dessa contabilidade no âmbito jurídico. A sociedade mais comum, sociedade limitada, é a mais famosa, todo mundo aqui já viu que é Eduardo Dropshipper Limitada, LTDA, alguma coisa assim, é a mais habitual de todas, por ser o modelo mais antigo também. É um tipo de sociedade que tem que ter no mínimo 2 ou mais sócios, tá? Esses outros sócios podem ser pessoas jurídicas, ou seja, não necessariamente 2 sócios com o CPF deles nessa empresa, sendo que um desses sócios ele tem que assumir para ele a responsabilidade pelos atos praticados pela sociedade. Ou seja, se a sociedade cometer algum ato ilícito e esse ato ilícito vier do administrador da sociedade, esse administrador ele pode vir a responder por esses atos. Todas essas sociedades limitadas, elas têm que ser registradas na junta comercial. Você tem que prestar contas para a junta comercial do seu estado. Você tem que ter um ato constitutivo dessa sociedade, você tem que ter um contrato social dela. Todos os lucros, todos os prejuízos, todas as dívidas delas têm que ser declaradas. Sociedade anônima, a famosa SA, que a gente sempre vê na Bolsa de Valores, que a gente vê falando o tempo inteiro, é um conjunto de vários sócios que eles têm o objetivo único de acumular capital. Ou seja, o objetivo deles ali não é exercer um negócio, é ganhar dinheiro, acumular dinheiro. E essa sociedade anônima ela pode ser de capital aberto, que é a da Bolsa de Valores, ou de capital fechado, ou seja, são vários sócios naquela sociedade que muitas vezes eles não aparecem e o capital dela é fechado somente para esses sócios. Somente esses sócios podem comprar as cotas dessa empresa. Um exemplo é a Stock. Ela hoje funciona com um sistema de sociedade anônima com capital fechado. São poucas pessoas que a gente seleciona que tem interesse em investir o dinheiro delas, acumular dinheiro delas junto com a Stock. Começando a falar dos empresários individuais, ou seja, sociedades com somente um sócio, a mais comum, a mais ampla é o empresário individual. Essa empresa ela pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ou seja, uma ME ou uma EPP. Essa questão de ME e EPP a gente vai falar mais pra frente, mas é bom já irem habituando com esses termos, com essas siglas. Isso vai ser essencial para o seu negócio, tá? Então, o empresário individual, ele pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E a diferença é que ele responde com o patrimônio dele por todos os atos praticados pela empresa dele. Justamente por ele ser um empresário individual, não existe um patrimônio da empresa, porque ele é a própria empresa dele. Ele, como pessoa física, ele tem o CNPJ dele vinculado a essa imagem, a esse exercício dessa profissão dele enquanto empresário individual. Então, por isso que nesse caso, todo o patrimônio dele responde por eventuais dívidas dessa empresa. Ou seja, teve um imposto que ele não calculou direito, que ele pagou errado, o imposto foi cobrado. Por mais que ele tenha um CNPJ constituído, o patrimônio que vai ser levado, que vai ser cobrado, não vai ser o patrimônio deste CNPJ. Vai ser o patrimônio vinculado tanto ao CNPJ dele como empresário individual, quanto ao CPF dele. Ou seja, se o cara tiver 2 casas, um carro, no CPF dele, este patrimônio responde pelas dívidas contraídas pelo CNPJ dele. Tudo bem, Eduardo, eu sei que existe um empresário individual e tudo, mas eu já ouvi falar que existe um empresário individual que a responsabilidade dele, ou seja, do CNPJ dele, vai ser limitada. Sim, é chamado de EIRELI ou EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A sociedade é constituída também por somente uma pessoa, mas a responsabilidade do CNPJ da empresa é limitada sobre o empreendimento, ou seja, sobre aquela atividade que a própria empresa exerce, sobre o patrimônio que aquela própria empresa tem. Só que para você abrir uma EIRELI,
você tem que ter um capital social mínimo de no mínimo 100 vezes o valor de um salário mínimo. Ou seja, são muitos mínimos, exatamente. Para ter um Eireli, no mínimo 100 mil reais você tem que ter de patrimônio comprovado para poder você abrir essa empresa de responsabilidade limitada. Por isso que ela não é muito usual, a gente acaba vendo mais os empresários individuais atuando no mercado. Existem também os MEIs, o microempreendedor individual. O MEI é o assunto do momento, é o que é mais falado, é o que a maioria das pessoas quando começa um negócio acaba abrindo. A grande questão do MEI é que ele só pode faturar no máximo 81 mil reais por ano. E agora vou falar mais para vocês da questão do porte dessas sociedades, ou seja, referente à parte de quanto de patrimônio, de grana essa empresa pode movimentar, pode vir a ter, de acordo com esses tipos de sociedade que você abriu. As microempresas, elas podem faturar de 81 a 360 mil reais de faturamento. Ou seja, o que seria esse faturamento? Seria a soma dentro de um dropshipping, por exemplo, de todas as vendas, de todas as prestações de serviço que você fez ali, em que foram remuneradas, ou seja, que entrou no caixa da empresa. A gente não está falando de lucro, somente de faturamento, tá? As empresas de pequeno porte, elas faturam de, no mínimo, 360 mil, ou seja, se você era um microempresário, você era um ME, você passa a faturar acima de 360 mil, você obrigatoriamente tem que virar uma empresa de pequeno porte, ou seja, uma EPP. E o faturamento ele tem que ser de no mínimo 360 mil, indo até 4,8 milhões de reais por ano, por exercício financeiro. Se você cresceu muito, faturou muito, e seu faturamento passou de 4,8 milhões por ano, você fica sem enquadramento legal, ou seja, a lei não determina o que você vai ser, ela não determina o porte da sua empresa, o tamanho da sua sociedade. E você obrigatoriamente não pode participar do Simples Nacional, que a gente vai falar aqui mais adiante. Você tem que participar do lucro presumido. Sendo que dentro desse lucro presumido, ou seja, abrir uma empresa, qual é o tamanho do porte dela? O porte dela é acima de 5 milhões de faturamento por ano. Você tem que ir para o lucro presumido. Esse lucro presumido, ele é limitado também em 78 milhões de reais. Por que existe isso tudo? Essa questão de porte, de tipos de empresa? Porque é aonde que você vai ser fiscalizado. São atos diferentes que você tem que praticar, de registros, de prestação de contas para o governo, de prestações de contas para a junta comercial, de forma de contratar funcionários, de forma de lidar com o seu dinheiro que a legislação determina. Por isso que não tem como você fugir dessa questão quando você é uma empresa grande, que está crescendo, você tem que ter um contador. Esse contador vai cuidar de todas essas questões para você. Então, quando eu falei lá na primeira aula, que no início, ok, tudo bem você fazer essa contabilidade na ponta do lápis, com uma planilhinha de Excel, chega uma hora que você não consegue mais. Você já tem que ter sistemas próprios para poder administrar essa questão desse dinheiro, de entrada, de saída, de fluxo de caixa, a questão de como pagar os seus impostos e do contador para cuidar disso tudo por trás para você. Mas essas divisões todas que eu falei, de tipo de sociedade, de porte, de faturamento, elas não são só também para o fisco poder te fiscalizar, te cobrar, enfim. É fácil para você, como empresário, entender o tamanho da sua empresa. E para uma outra pessoa que você vai fazer negócio, por exemplo, você vê que tipo que ela é, quem manda nessa empresa, como que ela fatura, qual é o tamanho dessa outra empresa que você vai se relacionar também. Você vai saber se essa empresa recolhe seus impostos, se não recolhe, se ela tá bacana, se não tá. E aí você consegue fazer negócio, você consegue expandir o seu negócio. E isso tudo também, obviamente, como a gente tinha falado, vai influenciar no tipo da tributação, que vai ser, no final das contas, o mais interessante, porque é onde a gente vai pagar o imposto da forma correta. Ou seja, não tem como a gente fugir do pagamento de imposto, mas tem como a gente pagar ele de uma forma mais certa possível. Até porque, lembrando novamente, se a gente pagar errado, a gente paga duas vezes. Então, essa questão de imposto, chega um momento na sua empresa que ela é extremamente importante, ela é essencial. É necessário que você tenha um contador, que você tenha uma empresa de contabilidade te auxiliando nisso. Dentro desse imposto da sua empresa, é onde você, como empresário, como sócio principal desse CNPJ, dessa pessoa jurídica, você vai tirar o seu lucro. É onde você, tirando o seu lucro, você vai querer pagar um imposto menor ainda, porque na verdade você já pagou o imposto da sua empresa e como é você que efetivamente paga, você sente no bolso, você fala, pô, já paguei imposto de renda ali de 11%, 12%, aí agora na hora de retirar o meu lucro dessa empresa, de deixar um capital lá para fluxo de caixa, eu tenho que pagar imposto de novo? Sim, vai ter.
Só que com contador, com contabilidade bem alinhada, bem feita, da forma técnica correta, você vai pagar o menor imposto possível. Não tem como fugir. Mas, ressaltando, reforçando, tem como você pagar ele de forma correta. Esse imposto ele vai ser com base no seu lucro, via de regra. Então, se o seu lucro... Aqui a gente está falando do imposto de renda, tá, gente? Uma discussão um pouquinho mais profunda, mas que no momento ela é essencial. Então, esse imposto ele vai ser em cima do seu lucro. Se você tiver no lucro real, que são as grandes empresas, da forma que elas são tributadas hoje, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma SA, multinacional, ela é tributada sobre o lucro real, ou seja, o lucro que ela ganha em cima de cada latinha, de cada garrafa, ele é tributado. Não tem como essa empresa fugir. E eu falei no início dessa aula também um pouco sobre o lucro presumido. O que seria esse lucro presumido? O fisco, a Receita, ela não consegue olhar para todo mundo, ela não consegue fiscalizar todo mundo, ela não consegue conferir as contas de todo mundo. Então ela tira uma perspectiva, ela tira uma base. Ela vira e fala assim, o Eduardo ali, ele fatura muito, o lucro dele é alto, mas eu não consigo, a empresa dele não é tão grande assim ainda para mim, para eu levar ele para o lucro real. Eu não preciso de olhar cada operação dele. Então eu vou olhar ele de forma presumida. Quanto que ele ganha por mês em média? Se teve mês que ele ganhou menos, se teve mês que ele ganhou mais, para mim tanto faz. Ele vai ser tributado sempre dessa mesma forma. Ele fica feliz porque ele vai ter uma previsibilidade do pagamento daquele imposto e a Receita também está satisfeita, porque ela vai estar sempre recebendo, sempre vai estar pingando nas contas do Estado aquele tributo ali que é devido. Aprofundando um pouquinho mais dentro do lucro presumido, o imposto ele vai acabar sendo calculado dentro da sua receita operacional bruta. Eu aprofundo no lucro presumido porque a nossa ideia é que você chegue nesse tipo, que a sua empresa tenha esse porte, tá? E a sua receita operacional bruta vai ser basicamente tudo aquilo que você realmente faturou. E a Receita vai tirar uma média desse seu faturamento. Com esse faturamento, você prestando contas do seu custo, você vai ter um lucro. Como eu falei, esse lucro vai ser variável. Mas é onde você vai tirar uma média para poder pagar esse imposto. Você vai ter uma previsibilidade, todo mês você já sabe. Fala, olha, esse mês eu estou devendo tanto de imposto, estou devendo tanto com folha de funcionários, gastei tanto em ads, minha publicidade foi tanto, meu aluguel, meu custo com a internet. Opa, ok, eu não vou ter sustos. A minha contabilidade vai ser mais limpa, mais redonda. Com isso, as chances de eu ter um lucro vão ser muito maiores. Falando agora do Simples Nacional, que é o mais famoso. O Simples ele é um regime tributário mais barato, menos oneroso. Obviamente que isso ele traz vantagens maiores para micro e pequenas empresas, porque quando a empresa aumenta o porte dela, a Receita não deixa com que ela esteja no Simples. Mas essas micro e pequenas empresas são a grande maioria das empresas no Brasil. Para evitar essa forma de fuga desse capital, criou-se o Simples Nacional, uma forma tranquila de você pagar os seus impostos. Literalmente ele é simples, é por isso que esse é o nome dele. Você paga todos os impostos em uma guia só, ou seja, imposto municipal sobre uma prestação de serviço, imposto estadual sobre uma circulação de mercadoria ou uma circulação de serviço, um imposto federal, que no caso seria um imposto de renda aqui, você vai pagar tudo de uma vez só. Só que chega uma hora que o Simples, por mais que a gente veja que ele é fácil, que ele é prático, ele não é tão vantajoso. O seu faturamento, dependendo do valor que ele chegar naquele mês ali, o Simples ele vai ser baseado nesse faturamento. Só que fazendo os cálculos de acordo com a sua contabilidade, conversando com o seu contador, tudo bonitinho, você vai ver que, às vezes, ir para o lucro presumido vai sair mais barato do que você pagar pelo Simples. Porque a alíquota do Simples, ou seja, o percentual de imposto que você paga, ele é alto. Ou seja, você é uma empresa pequena, de pequeno porte, o seu valor de faturamento não é tão alto. Então, obviamente que o valor no final do mês, mesmo com esse percentual maior, o valor que você efetivamente vai pagar é menor. Quando você fatura muito, o seu percentual continua o mesmo, só que o valor efetivamente que você vai pagar no final do mês vai ser maior. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão do Simples e do lucro presumido, no final dessa aula, acaba de assistir ela, coloca na caixinha de comentários, mas já vai anotando, porque realmente é complexo. E por ser complexo, é essencial que o empresário, que você, como dono do seu negócio, você confie em um contador. O contador ele tem que ser o seu braço direito nesse tipo de tomada de decisão, nesse tipo de cálculo, nesse tipo de compliance. Não só confiar nele, você não pode confiar de forma cega, você tem que entender o que ele faz. Você não precisa saber a parte técnica, a parte burocrática, mas você precisa de saber sentar na mesa, conversar com ele e ele te explicar aquilo ali que foi feito e você realmente entender. Se você não tiver essa noção de sociedade,
essa noção de contabilidade, você não vai conseguir ler as métricas, os resultados, as chaves de performance que você vai ter na sua mão, que o contador vai te apresentar. Lembrando que essas chaves, esses resultados, essas métricas, elas são essenciais para que você tome as melhores decisões no seu negócio. Você tomando as melhores decisões, no final do mês você vai auferir lucro em vez de auferir prejuízos. Essa foi mais uma aula bônus desse módulo exclusivo que a gente preparou para vocês dentro do Drop BR, falando de noções de contabilidade, para você começar a entender esse assunto. É um pouquinho chato, mas é essencial para um bom funcionamento do negócio. Na nossa próxima aula, vou mostrar para vocês como que você cria um MEI na prática, quais são os segredos na hora de criar esse MEI que não falam em lugar nenhum, que não existem na internet, que se você criar de qualquer forma, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça.